A sala do tribunal estava gelada naquela manhã de junho. Helena Moreira ajeitou o blazer cinza sobre os ombros e cruzou as mãos sobre o colo, mantendo a postura ereta que aprendera anos atrás, quando trabalhava em ambientes onde qualquer gesto podia ser interpretado como fraqueza. À sua frente, do outro lado da sala, Gustavo Tavares conversava animadamente com seu advogado, Dr. Cássio Mendonça, conhecido por nunca perder uma causa de guarda. Eles riam baixo, como se estivessem em um clube privado, não em um tribunal de família. Ao lado de Gustavo, sentada na primeira fileira da plateia, estava Mariana Quintanilha, a nova noiva dele. Vestido branco impecável, joias discretas mas caras, e aquele sorriso de quem já sabia o resultado da partida antes mesmo de começar. Helena não desviou o olhar. Ela conhecia aquele tipo de confiança. Era a mesma que Gustavo exibia quando assinava contratos milionários, quando fechava negócios que mudavam o rumo de empresas inteiras. Ele sempre vencera. Sempre. O juiz Armando Costa entrou na sala e todos se levantaram. Helena respirou fundo. 3 dias. 3 dias ouvindo acusações, mentiras bem construídas, testemunhas compradas com promessas ou favores. 3 dias sendo pintada como a mãe negligente, a mulher instável que não conseguia cuidar dos próprios filhos. Ela não reagira, não chorara, não implorara, apenas observara. Dr. Cássio Mendonça começou sua exposição com a mesma estratégia que usara nos dias anteriores. Ele falava com a voz firme e pausada de quem domina o ambiente, apontando para Helena como se ela fosse uma peça defeituosa, em um mecanismo que precisava ser consertado. Meritíssimo. Esta mulher, Helena Moreira, abandonou sua carreira brilhante para se dedicar a uma vida doméstica, que, como veremos, ela não foi capaz de sustentar com responsabilidade. Durante os últimos 5 anos, ela se isolou, afastou-se de sua família de origem e criou um ambiente de dependência emocional com as crianças que é, no mínimo, preocupante. Helena escutava cada palavra como se estivesse gravando em sua mente. Ela conhecia aquela tática, distorcer a verdade usando fragmentos reais. Era verdade que ela havia deixado o emprego quando os gêmeos nasceram. Era verdade que ela se dedicara integralmente a Miguel e Sofia. Era verdade que ela se afastara de algumas amizades. O que Dr. Cássio não contava era o motivo. Gustavo pedira isso. Exigira, na verdade. Ele queria uma esposa presente, uma mãe dedicada, alguém que não questionasse suas longas viagens, seus jantares de negócios que se estendiam até a madrugada, suas ausências cada vez mais frequentes. Helena aceitara porque acreditava que aquilo era temporário, que um dia ele valorizaria o sacrifício dela, que um dia ele veria o quanto ela abriu mão. Além disso, continuou o advogado, caminhando lentamente pela sala como um ator em seu palco, há relatos de que a senhora Moreira apresenta comportamento errático. Há semanas em que ela não sai de casa, não atende telefonemas, não interage com a comunidade. Isso é comportamento de alguém apto a cuidar de 2 crianças de 7 anos? A juíza assistente anotava tudo. Helena sabia que cada palavra pesava. Sabia também que nada daquilo era acidental. Gustavo planejara essa ofensiva com a mesma meticulosidade com que planejava suas aquisições empresariais. Ele a estudara, identificara seus pontos fracos e agora os usava contra ela. Mas o que ele não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, era que Helena também estudara. Durante meses, enquanto ele achava que ela estava apenas em casa cuidando das crianças, ela trabalhava. Não com panelas ou listas de supermercado, mas com algo muito mais poderoso: informação. Antes de se tornar Helena Tavares, a esposa, dedicada do bilionário Gustavo Tavares, ela era Helena Moreira, arquivista de inteligência especializada em recuperação forense de dados. Ela passara 7 anos em uma das maiores empresas de auditoria do país, rastreando fraudes, recuperando arquivos deletados, descriptografando informações que criminosos achavam estar seguras para sempre. Ela sabia como pessoas escondiam segredos e sabia como encontrá-los. Quando Gustavo pedira o divórcio, 6 meses atrás,
Com aquela frieza calculada de quem já tinha tudo planejado, Helena não implorou. Não perguntou se havia outra pessoa, embora soubesse que sim. Ela apenas assentiu e disse que queria o melhor para as crianças. Ele interpretou isso como submissão, como derrota antecipada. Foi o primeiro erro dele. O segundo erro foi subestimar o que ela faria com o tempo que ele julgava ser de lamentação. Enquanto Gustavo se exibia publicamente com Mariana, frequentando restaurantes caros e festas beneficentes, Helena trabalhava em silêncio. Ela recuperou anos de e-mails deletados, rastreou transferências bancárias internacionais, identificou contas em paraísos fiscais, descobriu fraudes tributárias, desvios de recursos e um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia a empresa de Mariana. Ela construiu um dossiê completo e esperou. Dr. Cássio terminou sua exposição e voltou para a mesa, satisfeito consigo mesmo. Gustavo deu um tapinha no ombro dele, confiante. Mariana sorriu da plateia. Helena permaneceu imóvel. O juiz Armando Costa ajustou os óculos e folheou alguns papéis antes de falar. Dr. Mendonça, o senhor alega que o senhor Tavares possui condições financeiras e emocionais superiores para ter a guarda integral das crianças. Gostaria de chamar o senhor Tavares para depor sobre sua situação patrimonial atual. Certamente meritíssimo. Gustavo se levantou com a postura de quem estava acostumado a comandar salas muito maiores que aquela. Ele prestou juramento com a mão direita levantada, a voz firme e clara. Helena o observava atentamente. Ela conhecia aquele homem. Conhecia cada tique, cada pausa, cada microexpressão que ele fazia quando mentia. Senhor Tavares, começou o juiz, o senhor pode descrever resumidamente sua situação financeira para que este tribunal avalie sua capacidade de prover o melhor ambiente para as crianças? Gustavo sorriu levemente, aquele sorriso que ele usava em entrevistas para revistas de negócios. Meritíssimo, eu sou fundador e CEO da Tavares Pharma, uma das maiores distribuidoras de medicamentos do estado de São Paulo. Minha empresa fatura aproximadamente 80 milhões de reais ao ano. Possuo 3 imóveis quitados, 2 veículos de luxo e investimentos em renda fixa que garantem estabilidade para meus filhos pelo resto da vida. O senhor possui bens no exterior ou contas em outros países? Helena sentiu o coração acelerar. Era a pergunta que ela esperava. A pergunta que abriria a porta. Gustavo hesitou por uma fração de segundo. Apenas uma fração, mas Helena viu. Não, meritíssimo. Todos os meus bens estão devidamente declarados aqui no Brasil. Não possuo contas no exterior nem ativos ocultos. Mentira. Helena não se mexeu, não sorriu, não demonstrou nada. Mas por dentro, ela sabia que acabara de ganhar a batalha. O juiz anotou a resposta e continuou com mais algumas perguntas sobre rotina, disponibilidade e planos para a educação das crianças. Gustavo respondeu tudo com a segurança de quem acreditava estar sendo brilhante. Quando terminou, voltou para seu lugar ao lado de Dr. Cássio, que lhe deu um sorriso de aprovação. A defesa gostaria de fazer perguntas ao depoente? Perguntou o juiz, olhando para a advogada de Helena, doutora Beatriz Lemos, uma mulher experiente, mas visivelmente menos agressiva que Dr. Cássio. Doutora Beatriz se levantou e fez algumas perguntas protocolares sobre a rotina de Gustavo, sobre quanto tempo ele realmente passava com as crianças, sobre quem cuidava delas quando ele viajava a negócios. Eram perguntas boas, mas não eram devastadoras. Gustavo respondeu com tranquilidade, admitindo que viajava bastante, mas garantindo que agora, com Mariana ao seu lado, teria uma estrutura familiar sólida. Helena respirou fundo. Era a hora. Ela escreveu um bilhete rápido e o passou para a doutora Beatriz. A advogada leu, franziu a testa e olhou para Helena com surpresa. Helena apenas assentiu. Doutora Beatriz hesitou por um segundo antes de se dirigir ao juiz. Meritíssimo, gostaria de apresentar uma moção para a juntada de documentos sob sigilo. O juiz arqueou as sobrancelhas. Documentos sob sigilo? De que natureza? Documentos financeiros que contestam o depoimento do Sr. Tavares. A sala ficou em silêncio. Gustavo olhou para Dr. Cássio, que imediatamente se levantou.
Meritíssimo. Isso é uma manobra desesperada da defesa para tumultuar o processo. Não há fundamento para... Doutor Mendonça, interrompeu o juiz com voz calma, mas firme. A senhora Moreira tem o direito de apresentar provas. Doutora Beatriz, os documentos estão protocolados? Sim, meritíssimo. Foram protocolados sob sigilo nesta manhã, conforme a autorização prévia deste tribunal. Helena finalmente permitiu-se um pequeno sorriso. Ela viu o momento exato em que a confiança no rosto de Gustavo começou a rachar. O juiz Armando Costa digitou algo em seu computador e ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. A sala permanecia suspensa naquele momento de tensão. Dr. Cássio Mendonça tamborilava os dedos na mesa, um gesto nervoso que Helena nunca havia visto nele antes. Gustavo mantinha a expressão neutra, mas ela notou como seus ombros ficaram ligeiramente mais rígidos. Mariana, na plateia, inclinara-se para a frente, tentando entender o que estava acontecendo. Seu sorriso confiante havia desaparecido, substituído por uma ruga de preocupação entre as sobrancelhas perfeitamente desenhadas. Os documentos foram recebidos, anunciou o juiz finalmente, ajustando os óculos, enquanto começava a ler. Vou precisar de alguns minutos para analisar o material. Doutora Beatriz voltou para seu lugar ao lado de Helena e sussurrou baixinho. Você tem certeza disso? Se esses documentos não forem sólidos, podemos perder credibilidade. Helena olhou diretamente nos olhos da advogada. Eles são sólidos. Confie em mim. Enquanto o juiz analisava o material, Helena permitiu-se relembrar como havia chegado até ali. 6 meses atrás, quando Gustavo anunciara que queria o divórcio, ela sentira o chão desaparecer sob seus pés. Não porque ainda o amasse, esse sentimento havia morrido aos poucos ao longo dos últimos 2 anos, mas porque ela sabia o que viria a seguir. Ela conhecia Gustavo. Ele não fazia nada pela metade. Se ele queria se livrar dela, seria de forma completa e definitiva. Na primeira semana após o anúncio, Helena chorou. Chorou pela ilusão perdida, pelo tempo desperdiçado, pela mulher que ela havia sido e que ele fizera desaparecer. Mas na segunda semana, algo mudou. Ela estava organizando documentos antigos no escritório de casa quando encontrou um pendrive esquecido no fundo de uma gaveta. Era do tempo em que ainda trabalhava na empresa de auditoria, antes de Miguel e Sofia nascerem. Por curiosidade, conectou o dispositivo ao computador. Lá estavam seus programas antigos, suas ferramentas de recuperação de dados, seus softwares de criptografia. Era como reencontrar uma parte de si mesma que havia ficado adormecida. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Helena passou horas reaprendendo comandos, atualizando programas, redescobrindo habilidades que achava ter perdido. A princípio, foi apenas uma forma de se distrair da dor. Mas então, ela teve uma ideia. Gustavo sempre fora cuidadoso com seus negócios, mas não era perfeito. Ele deixava rastros. Durante os anos de casamento, ela tinha acesso a computadores, tablets, e-mails. Ela nunca havia investigado porque confiava nele, ou porque escolhera confiar. Mas agora as regras haviam mudado. Helena começou pelo óbvio, e-mails deletados do computador doméstico que Gustavo usava ocasionalmente. A maioria era trivial, mas havia algumas trocas interessantes com Mariana, que datavam de quase 1 ano antes do pedido de divórcio. Não eram apenas mensagens românticas. Havia discussões sobre negócios, sobre transferências, sobre uma parceria que Helena nunca havia ouvido mencionar. Ela foi mais fundo. Recuperou históricos de navegação, acessou backups de nuvem usando senhas que Gustavo nunca se preocupara em mudar. Encontrou documentos financeiros, contratos, planilhas. E foi ali que ela viu pela primeira vez o nome de uma empresa das Ilhas Cayman. Meridian Holdings Lakehead. Levou mais 2 semanas para Helena rastrear completamente a estrutura. Meridian Holdings era uma empresa de fachada, criada há 4 anos, logo após o nascimento dos gêmeos. O sócio principal era um laranja, mas os beneficiários reais eram Gustavo e, surpreendentemente, Mariana Quintanilha. A empresa recebia transferências regulares da Tavares Pharma,
disfarçadas como pagamentos a fornecedores internacionais. O dinheiro circulava por 3 países diferentes, antes de ser depositado em contas numeradas. Era um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Helena estimou que nos últimos 4 anos, mais de 15 milhões de reais haviam sido desviados dessa forma. E havia mais. A empresa de Mariana, uma boutique de consultoria empresarial chamada Quintanilha & Associados, era, na verdade, a principal parceira da Meridian Holdings. O dinheiro que saía da Tavares Pharma alimentava diretamente os negócios de Mariana. Helena imprimiu tudo, organizou cronologicamente, criou um dossiê completo com evidências irrefutáveis, mas não apresentou nada imediatamente. Ela esperou. Esperou Gustavo se sentir confiante, esperou ele cometer erros, e o maior erro que ele poderia cometer era mentir sob juramento. O juiz Armando Costa, finalmente, levantou os olhos da tela do computador. Sua expressão era grave. Dr. Mendonça, doutora Beatriz, gostaria de vê-los em meu gabinete, por favor. Agora. Dr. Cássio se levantou rapidamente, a confiança anterior substituída por algo que parecia preocupação. Doutora Beatriz seguiu em silêncio. Gustavo tentou fazer contato visual com seu advogado, mas Dr. Cássio evitou olhar para ele. Ficaram na sala apenas Helena, Gustavo, Mariana e a escrivã. O silêncio era denso, quase palpável. Gustavo finalmente se virou para Helena. "O que você fez?" Sua voz era baixa, controlada, mas havia uma corrente de raiva por baixo. Helena o encarou com calma. "Eu apresentei a verdade. Apenas isso." "Que verdade? Do que você está falando?" "Você sabe exatamente do que estou falando, Gustavo." Mariana se levantou da plateia e caminhou até eles, os saltos ecoando no piso de madeira. "Gustavo, o que está acontecendo? O que ela tem?" Antes que Gustavo pudesse responder, a porta do gabinete se abriu e os advogados retornaram. Dr. Cássio estava visivelmente abalado. Doutora Beatriz mantinha uma expressão profissional, mas Helena notou um leve brilho de satisfação em seus olhos. O juiz voltou à sua cadeira e respirou fundo antes de falar. "Senhoras e senhores, diante das evidências apresentadas pela defesa, vejo-me obrigado a tomar algumas medidas imediatas. Sr. Tavares, o senhor prestou juramento neste tribunal e declarou não possuir bens ou contas no exterior. As evidências apresentadas pela senhora Moreira contradizem frontalmente essa declaração." Gustavo empalideceu. "Meritíssimo. Eu posso explicar?" "O senhor terá a oportunidade de explicar, Sr. Tavares, mas não agora. Estou determinando a suspensão imediata desta audiência. Os documentos apresentados pela senhora Moreira incluem evidências de possíveis crimes financeiros que extrapolam a competência deste juízo de família. Vou encaminhar o material para o Ministério Público e para a Receita Federal." Dr. Cássio tentou intervir. "Meritíssimo, isso é precipitado. Meu cliente tem o direito de... Seu cliente tem o direito de constituir defesa no processo criminal, que certamente será aberto, Dr. Mendonça. Quanto ao processo de guarda, está claro para mim que a situação financeira apresentada pelo Sr. Tavares foi deliberadamente fraudada. Não posso tomar uma decisão sobre guarda baseada em informações falsas." Mariana agarrou o braço de Gustavo, o rosto lívido. "Gustavo, ele está falando de processo criminal. O que você fez?" Gustavo ignorou-a, mantendo os olhos fixos no juiz. "Isso é um absurdo. Essa mulher está manipulando documentos para me incriminar porque está desesperada." O juiz bateu o martelo na mesa. "Sr. Tavares, controle-se. As evidências incluem extratos bancários oficiais, contratos registrados e correspondências eletrônicas autenticadas. A senhora Moreira também apresentou laudos técnicos de autenticidade digital. Isso não é manipulação, é documentação forense." Helena permaneceu imóvel, mas por dentro sentia uma mistura de alívio e algo parecido com vingança. Não era uma sensação confortável, mas era justa. O juiz continuou. "Vou determinar que a guarda provisória das crianças permaneça compartilhada até que este tribunal tenha uma visão completa e verdadeira da situação de ambos os pais. Audiência adiada por 30 dias.
Está encerrada a sessão. A martelada final ecoou na sala. Gustavo ficou de pé, atordoado. Dr. Cássio já estava guardando seus documentos apressadamente, evitando qualquer conversa. Mariana saiu da sala praticamente correndo, os olhos marejados. Doutora Beatriz tocou o ombro de Helena. Você me surpreendeu. Completamente. Esses documentos são ouro puro. Como você conseguiu tudo isso? Helena sorriu discretamente. Eu sempre fui boa em encontrar coisas que as pessoas preferiam manter escondidas. Só esqueci disso por um tempo. Quando Helena saiu do tribunal naquela tarde, o sol já estava se pondo sobre São Paulo. Ela ligou para a mãe dela, que estava cuidando de Miguel e Sofia, e disse que estaria em casa em 1 hora. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que podia respirar. Mas ela sabia que isso estava longe de terminar. Gustavo não era do tipo que aceitava derrotas. Ele reagiria. E quando reagisse, Helena precisaria estar preparada para o próximo movimento. Os 30 dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções e revelações. Helena voltou para casa naquela noite, após a audiência, e abraçou Miguel e Sofia com uma intensidade que fez a mãe dela, Dona Célia, franzir a testa preocupada. As crianças estavam acostumadas com a tensão dos últimos meses, mas ainda eram jovens demais para entender completamente o que estava acontecendo entre os pais. Mamãe, você está bem? Perguntou Sofia, com seus olhos castanhos idênticos aos de Helena. Estou sim, meu amor. Estou bem. Miguel, sempre mais observador, segurou a mão dela. O papai vai vir jantar com a gente hoje. Helena sentiu o coração apertar. Mesmo com tudo o que estava acontecendo, mesmo sabendo quem Gustavo realmente era, ela não queria que os filhos sentissem falta do pai. Não hoje, querido, mas vocês vão ver o papai no fim de semana. Depois que as crianças foram dormir, Helena sentou-se à mesa da cozinha com Dona Célia e contou resumidamente o que havia acontecido no tribunal. A mãe escutou em silêncio, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Helena, você tem certeza do que está fazendo? Esse homem tem poder, tem dinheiro, tem influência. Ele não vai aceitar isso quieto. Eu sei, mãe. Mas ele mentiu sob juramento. Ele tentou me destruir usando mentiras. Eu só mostrei a verdade. Dona Célia suspirou. Verdade tem um preço, minha filha. Só espero que você esteja preparada para pagar. Helena não dormiu bem naquela noite. Mesmo sabendo que havia dado o primeiro golpe certeiro, ela sabia que Gustavo tinha recursos e contatos que ela mal podia imaginar. Ele conhecia pessoas influentes, advogados ainda mais poderosos que Dr. Cássio, políticos, empresários. Se ele quisesse dificultar a vida dela, poderia fazer isso de inúmeras formas. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã para as crianças, seu telefone tocou. Era a doutora Beatriz. Helena, precisamos conversar. Urgente. O que aconteceu? O Ministério Público abriu investigação formal contra Gustavo. E tem mais. A Receita Federal está fazendo uma auditoria completa na Tavares Pharma. Seus documentos desencadearam algo muito maior do que imaginávamos. Helena sentou-se devagar. Isso é bom ou ruim para o nosso caso? Para a guarda das crianças? É excelente. Mostra que suas alegações eram fundamentadas e sérias. Mas, Helena, você precisa se preparar. Gustavo vai reagir. E quando homens como ele são encurralados, podem ficar perigosos. Doutora Beatriz não estava errada. 3 dias depois, Helena recebeu uma intimação. Gustavo estava processando-a por difamação, calúnia e violação de privacidade. Ele alegava que ela havia invadido seus sistemas pessoais e adulterado documentos para incriminá-lo. O valor da ação era astronômico, 20 milhões de reais. Helena leu a intimação sentada na sala de casa, as mãos tremendo levemente. 20 milhões de reais. Ela não tinha nem 1/10 disso. Se perdesse essa ação, ficaria em dívida pelo resto da vida. Mas então ela relembrou algo. Todos os documentos que ela apresentara eram legítimos. Ela não havia hackeado sistemas externos, não havia invadido nada ilegalmente. Tudo que ela recuperara veio de dispositivos e acessos que ela tinha legalmente como esposa durante o casamento. E-mails do computador de casa,
backups de nuvem com senhas compartilhadas, documentos de um pendrive que Gustavo deixara em casa. Nada disso era invasão. Ela ligou imediatamente para a doutora Beatriz e explicou a situação. Ele está blefando, disse a advogada após ouvir tudo. Ele sabe que não pode provar invasão porque não houve invasão. Isso é uma tática de intimidação. Ele quer que você entre em pânico e retire as provas. E se não for blefe? E se ele conseguir distorcer as coisas? Helena, você tem algo que Gustavo não esperava. Você tem inteligência, você tem documentação sólida e você tem uma história convincente. Somos nós que temos as cartas boas. Não deixe ele virar o jogo com medo. Mesmo assim, as semanas seguintes foram difíceis. A imprensa começou a cobrir o caso. Não os detalhes completos, mas rumores vazavam. Empresário bilionário do setor farmacêutico sob investigação por fraude fiscal. A mídia adorava esse tipo de história. Alguns veículos conseguiram descobrir que havia um processo de divórcio relacionado. Helena começou a receber ligações de jornalistas. Ela não atendia. Instruiu as crianças a não falarem com estranhos. Mudou a rotina delas na escola, buscando-as e levando-as pessoalmente todos os dias. Foi durante uma dessas buscas escolares que algo inesperado aconteceu. Helena estava esperando na porta da escola quando uma mulher se aproximou. Era Juliana Fonseca, ex-colega de trabalho da época em que Helena trabalhava na empresa de auditoria. Helena, nossa, quanto tempo! Eu soube que você estava passando por um momento difícil. Helena ficou surpresa, mas também aliviada por ver um rosto amigo. Juliana, que bom te ver. Sim, está sendo complicado. Olha, eu não quero me intrometer, mas preciso te contar uma coisa. Você se lembra do projeto Meridian que investigamos há uns 6 anos? Helena franziu a testa. Meridian? Aquele esquema de lavagem de dinheiro que envolvia empresas farmacêuticas? Exatamente. A gente nunca conseguiu fechar o caso porque não identificamos os beneficiários finais. Mas eu estava lendo sobre a investigação do seu ex-marido e o nome Meridian Holdings apareceu. Helena, pode ser a mesma estrutura. O coração de Helena acelerou. Você tem os arquivos daquele caso antigo? Tenho cópias. Posso te passar, mas oficialmente eu não posso me envolver. Você entende, né? Questões de compliance. Entendo perfeitamente. Qualquer coisa já ajuda. Juliana passou um pendrive discretamente para Helena. Aqui tem tudo o que conseguimos levantar na época. Se for a mesma operação, isso pode provar que o esquema do Gustavo é muito mais antigo e estruturado do que parece. Boa sorte, Helena. Você sempre foi a melhor de nós, nisso. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Helena abriu os arquivos que Juliana havia dado. Eram centenas de documentos, e-mails, transações bancárias de 6 anos atrás. E lá estava. Meridian Holdings Limited, mesma estrutura societária, mesmos paraísos fiscais, mesmos padrões de transferência. Mas o mais chocante era outra coisa. Entre os documentos, havia uma lista de investidores iniciais de uma empresa farmacêutica que estava sendo investigada na época. Helena percorreu a lista com os olhos e parou em um nome que conhecia muito bem. Moreira Capital, a empresa de investimentos da própria família dela. Seu pai, já falecido há 5 anos, havia sido um dos primeiros investidores da Tavares Pharma. Helena lembrava vagamente de Gustavo mencionar que havia recebido um aporte de capital no início da empresa, mas ele nunca disse de quem. Ela nunca se importara em perguntar. Agora, vasculhando mais fundo nos arquivos, Helena descobriu algo extraordinário. Quando seu pai morrera, as ações da Moreira Capital foram divididas entre ela e sua mãe. Helena nunca prestara atenção no portfólio porque confiara na administração da empresa para seus tios. Mas ali, nos documentos antigos, estava a prova. A Moreira Capital detinha 23% das ações da Tavares Pharma. Helena precisou sentar, respirar, processar. Ela não era apenas a ex-esposa de Gustavo. Ela era, tecnicamente, uma das maiores acionistas da empresa dele. E ele provavelmente nem sabia disso, porque as ações estavam registradas em nome da Moreira Capital, não em nome dela diretamente. Com as mãos tremendo,
Helena ligou para seu tio Renato, o atual presidente da Moreira Capital. Tio, preciso saber detalhes sobre o portfólio de investimentos da empresa, especialmente sobre a Tavares Pharma. Houve uma pausa do outro lado. Helena, você nunca se interessou por isso antes. Aconteceu alguma coisa? Só me responda, por favor. A Moreira Capital ainda tem ações da Tavares Pharma? Tem sim. São 23%. Aliás, com a valorização da empresa nos últimos anos, essas ações valem uma fortuna hoje. Por quê? Helena explicou resumidamente a situação. O divórcio, a investigação, tudo. Renato ficou em silêncio por um longo momento antes de falar. Helena, você sabe o que isso significa, né? Se a Moreira Capital tem 23% e você herdou a parte do seu pai, tecnicamente você controla cerca de 12% das ações. Gustavo tem 45%. Os outros acionistas têm o restante. Se você conseguir o apoio dos minoritários, pode desbancar ele do controle da própria empresa. Helena sentiu um formigamento percorrer a espinha. Mas eu nem entendo de administração de empresas farmacêuticas. Não precisa. Você entende de números, de auditoria, de compliance. E mais importante, você tem integridade, que é algo que Gustavo claramente não tem. Helena, se você quiser, podemos convocar uma assembleia extraordinária. Ela desligou o telefone atordoada. Em menos de um mês, sua vida havia virado completamente. Ela passara de esposa submissa a inimiga número 1 de Gustavo. E agora, descobria que tinha poder real para destruir não apenas sua reputação, mas seu império. Mas será que era isso que ela queria? Vingança? Ou apenas justiça e segurança para seus filhos? Helena olhou pela janela do quarto, observando as luzes da cidade. Lá fora, em algum lugar, Gustavo também estava acordado, provavelmente planejando seu próximo movimento. Ela podia sentir a batalha se intensificando, e dessa vez, ela não recuaria. A Assembleia Extraordinária da Tavares Pharma foi marcada para 15 dias depois. Helena passou esse tempo se preparando meticulosamente, estudando relatórios financeiros, entendendo a estrutura da empresa, conversando com consultores e advogados especializados em direito empresarial. Doutora Beatriz a apresentou a um advogado corporativo chamado Dr. Maurício Leitão, um homem de seus 50 anos, cabelos grisalhos e uma reputação impecável no mercado. Senhora Helena, a senhora entende que isso vai além de uma disputa de guarda, correto? Disse Dr. Maurício durante a primeira reunião. Se a senhora assumir uma posição ativa como acionista, estará declarando guerra aberta contra Gustavo Tavares. Ele não vai simplesmente aceitar. Eu entendo perfeitamente, mas também entendo que essa pode ser a única forma de garantir que meus filhos tenham um futuro seguro. Se Gustavo mantiver o controle da empresa enquanto está sob investigação criminal, a Tavares Pharma pode quebrar. E se a empresa quebrar, o fundo fiduciário das crianças, que está atrelado às ações, desaparece junto. Dr. Maurício assentiu com aprovação. Raciocínio correto. Além disso, como acionista, a senhora tem o dever fiduciário de proteger o valor da empresa, e um CEO sob investigação por fraude fiscal é definitivamente um risco. Helena passou os dias seguintes entrando em contato com os outros acionistas minoritários da Tavares Pharma. Eram 15 no total, a maioria investidores que haviam apostado na empresa nos primeiros anos. Ela se apresentou, explicou a situação e pediu apoio para uma moção de afastamento temporário de Gustavo da presidência até que as investigações fossem concluídas. A maioria concordou imediatamente. Eles também estavam preocupados com suas inversões. 2 acionistas hesitaram, eram amigos pessoais de Gustavo. Mas quando Helena mostrou os números, as evidências de desvio de recursos e o impacto potencial na cotação das ações se o escândalo se aprofundasse, eles cederam. Gustavo, é claro, descobriu o que estava acontecendo. 3 dias antes da Assembleia, ele tentou uma última cartada. Enviou uma proposta de acordo extrajudicial para Helena. Ele desistiria da guarda integral, aceitaria a guarda, compartilhada com pensão generosa, e, em troca, ela abandonaria qualquer movimento dentro da empresa.
Helena leu a proposta sentada em seu escritório improvisado em casa. Era tentador. Resolveria o problema da guarda, garantiria estabilidade financeira para as crianças e ela poderia voltar a ter uma vida normal. Mas então, ela relembrou as palavras dele no tribunal, as acusações, as mentiras. Relembrou Mariana sorrindo na plateia, confiante de que venceria. Relembrou anos de ser tratada como irrelevante, como uma peça decorativa na vida de Gustavo. Ela rasgou a proposta. No dia da assembleia, Helena chegou ao edifício corporativo da Tavares Pharma, com 20 minutos de antecedência. Era um prédio imponente na Avenida Faria Lima, todo espelhado, com o logotipo da empresa brilhando no topo. Ela nunca havia estado ali antes. Gustavo nunca a levara. Dizia que negócios e família não se misturavam. Dr. Maurício a esperava no saguão, acompanhado de um consultor financeiro e um especialista em governança corporativa. Tudo pronto, disse ele. Os acionistas minoritários já confirmaram presença. Temos votos suficientes. A sala de reuniões do conselho era enorme, com uma mesa de madeira escura que acomodava 30 pessoas. Gustavo já estava lá, sentado na cabeceira, com o Dr. Cássio Mendonça ao seu lado e 3 outros advogados. Quando viu Helena entrar, seu rosto ficou lívido. — O que você está fazendo aqui? Helena sentou-se calmamente no lado oposto da mesa. — Sou acionista desta empresa, Gustavo. Tenho todo o direito de estar aqui. — Você não é acionista. A Moreira Capital é. E eu controlo a Moreira Capital. Você nunca prestou atenção em detalhes assim, não é? Sempre achou que eu era incapaz de entender essas coisas. Dr. Cássio se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Gustavo, que cerrou os punhos sobre a mesa. Os outros acionistas foram chegando gradualmente. Alguns cumprimentaram. Gustavo com frieza. Outros evitaram qualquer contato visual. Quando todos estavam presentes, o secretário da Assembleia iniciou a reunião formalmente. Senhores acionistas, esta é uma Assembleia Extraordinária convocada por Helena Moreira Tavares, representante legal da Moreira Capital, detentora de 23% das ações ordinárias da Tavares Pharma. A pauta é uma moção para afastamento temporário do Sr. Gustavo Tavares da presidência executiva da empresa. Gustavo bateu a mão na mesa. Isso é um absurdo. Eu fundei esta empresa. Construí tudo do zero. Dr. Maurício se levantou calmamente. Sr. Tavares, o senhor terá a oportunidade de falar. Mas, primeiro, gostaria de apresentar os fundamentos da moção. Ele acionou um projetor e começou a exibir slides. Primeiro, mostrou as notícias sobre a investigação do Ministério Público. Depois, gráficos mostrando a queda da cotação das ações da empresa desde que o escândalo se tornou público. Por fim, uma análise de risco elaborada por uma consultoria independente, concluindo que manter um CEO sob investigação criminal era incompatível com as boas práticas de governança corporativa. Proponho que o Sr. Tavares seja afastado temporariamente, com manutenção de seus direitos como acionista, mas sem funções executivas, até que as investigações sejam concluídas. Proponho também a nomeação de um CEO interino com experiência comprovada no setor farmacêutico. Houve um murmúrio entre os presentes. Gustavo estava vermelho de raiva. Isso é uma conspiração. Ela está fazendo isso por vingança pessoal, não por interesse da empresa. Helena finalmente se levantou. Sua voz saiu firme, controlada. Gustavo, durante 10 anos eu te apoiei. Cuidei da nossa casa, criei nossos filhos, sacrifiquei minha carreira para que você pudesse construir seu império. E como você me agradeceu? Mentindo, escondendo dinheiro, tentando me tirar meus filhos usando sua influência. Mas isso não é sobre vingança. Isso é sobre proteger esta empresa. Proteger os funcionários que dependem dela. Proteger os investidores. E, principalmente, proteger o futuro dos nossos filhos. Ela olhou ao redor da mesa, fazendo contato visual com cada acionista. Vocês acham que eu queria estar aqui? Vocês acham que eu queria ter que aprender tudo sobre esta empresa em 2 semanas porque meu ex-marido decidiu que eu era descartável? Eu não queria, mas aqui estou. E estou pedindo o voto de vocês não porque eu mereço, mas porque é o certo a fazer. O silêncio na sala era absoluto.
Até mesmo os advogados de Gustavo pareciam impressionados. O secretário da Assembleia pigarreou. Muito bem, vamos à votação. Os acionistas a favor do afastamento temporário do Sr. Gustavo Tavares, favor manifestar. Uma a uma, as mãos foram se levantando. Primeiro os minoritários que Helena havia contatado. Depois, para surpresa de todos, 2 dos amigos de Gustavo também levantaram as mãos. No final, apenas Gustavo e um acionista votaram contra. A moção está aprovada por 17 votos a favor e 2 contra. O Sr. Gustavo Tavares está afastado temporariamente da presidência executiva da Tavares Pharma. Gustavo se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Vocês vão se arrepender disso, todos vocês, especialmente você, Helena. Ele saiu batendo a porta. Dr. Cássio e os outros advogados o seguiram apressadamente. Depois que a sala esvaziou, Helena ficou sozinha por alguns minutos, processando o que havia acabado de acontecer. Ela havia realmente feito isso. Havia tirado Gustavo do controle da própria empresa. Dr. Maurício voltou à sala. Agora vem a parte difícil. Precisamos nomear um CEO interino e garantir que a empresa continue operando normalmente. Os acionistas querem que você participe ativamente do conselho. Você está preparada para isso? Helena respirou fundo. Não, mas vou aprender. Nas semanas seguintes, a vida de Helena mudou drasticamente. Ela contratou uma babá de confiança para ajudar com Miguel e Sofia. Explicou para as crianças que a mamãe precisaria trabalhar mais por um tempo e mergulhou de cabeça no mundo corporativo. O CEO interino escolhido foi Roberto Andrade, um executivo respeitado que havia trabalhado em outras grandes farmacêuticas. Ele foi paciente com Helena, ensinando-a sobre o mercado, sobre estratégias, sobre como ler relatórios complexos. Helena também descobriu algo surpreendente. Ela era boa nisso. Sua experiência com auditoria e análise de dados se traduzia perfeitamente para entender o negócio. Ela identificou desperdícios, sugeriu otimizações, questionou contratos que pareciam suspeitos. Em uma das reuniões do conselho, ela apresentou uma proposta ousada: transformar a Tavares Pharma em referência de transparência e ética no setor, criar um departamento robusto de compliance, publicar relatórios financeiros detalhados trimestralmente, estabelecer um código de conduta rigoroso. Precisamos mostrar ao mercado que os erros de Gustavo não representam esta empresa, disse ela. Precisamos reconstruir a confiança. A proposta foi aprovada por unanimidade. Enquanto isso, o processo criminal contra Gustavo avançava. A Receita Federal concluiu a auditoria e confirmou desvios de mais de 18 milhões de reais. O Ministério Público ofereceu denúncia formal por evasão fiscal, lavagem de dinheiro e fraude. Mariana Quintanilha também foi indiciada como coautora. Helena acompanhava tudo pelos jornais com uma mistura de tristeza e satisfação. Tristeza porque parte dela ainda lembrava do homem por quem se apaixonara anos atrás, antes do poder e do dinheiro mudarem quem ele era. Satisfação porque a verdade finalmente estava vindo à tona. Um mês após a assembleia, Helena recebeu um pedido inusitado. Gustavo queria falar com ela, pessoalmente, no presídio onde aguardava julgamento. Ela hesitou. Parte dela não queria vê-lo, mas outra parte, talvez ainda presa aos vestígios do que um dia foi amor, aceitou. O complexo penitenciário ficava na zona norte de São Paulo, um lugar que Helena nunca imaginara visitar. Ela passou pelos procedimentos de segurança, deixou a bolsa em um armário, atravessou portões de metal que se fechavam com um som pesado e definitivo. Finalmente, foi conduzida a uma sala de visitas reservada para advogados e familiares. Gustavo já estava lá quando ela entrou. Ele usava o uniforme padrão dos detentos provisórios, tinha a barba por fazer e olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. Quando viu Helena, algo passou por seu rosto, uma mistura de vergonha, raiva e talvez arrependimento. "Você veio", disse ele, a voz rouca. Helena sentou-se do outro lado da mesa, mantendo as mãos sobre o colo. "Você pediu para me ver. O que você quer, Gustavo?" Ele riu sem humor.
Direto ao ponto, como sempre. Ou melhor, como você se tornou. A Helena que eu conhecia era diferente. A Helena que você conheceu acreditava em você. Acreditava que você era um homem honesto. Ela morreu quando descobriu quem você realmente é. Gustavo olhou para as próprias mãos. Eu nunca quis que chegasse a isso. Você tem que acreditar em mim. Acreditar em você, Gustavo? Você mentiu para mim durante anos. Escondeu dinheiro. Criou empresas fantasmas. E quando decidiu que não me queria mais, tentou me destruir. Tentou tirar meus filhos de mim. Por que eu acreditaria em qualquer coisa que você diga? Porque mesmo com tudo isso, eu sei que você não é como eu. Você não é vingativa. Você não deseja meu sofrimento. Helena respirou fundo, tentando controlar a raiva que ameaçava transbordar. Você está certo. Eu não desejo seu sofrimento, mas também não vou fazer nada para aliviá-lo. Você cavou esse buraco sozinho. Gustavo se inclinou para a frente, a voz baixa, quase suplicante. Helena, eu tenho uma proposta. Sei que você está no conselho da Tavares Pharma agora. Sei que você tem influência. Se você me ajudar a sair dessa situação, eu assino qualquer acordo de guarda que você quiser. Você fica com as crianças, eu pago qualquer valor de pensão, renuncio a qualquer visitação se for isso que você quer. Helena o estudou por um longo momento. E como exatamente eu te ajudaria a sair dessa situação? Você cometeu crimes, Gustavo. Crimes documentados, comprovados. Você mentiu sob juramento. Há formas, acordos de delação. Se eu devolver o dinheiro, se eu colaborar com as investigações, as penas podem ser reduzidas. Mas para isso eu preciso de recursos. Preciso acessar minhas contas, preciso liquidar alguns ativos e você, como membro do conselho, pode facilitar isso. Helena sentiu uma onda de descrença. Você está me pedindo para usar minha posição na empresa para te ajudar a fazer um acordo de delação? Estou te pedindo para lembrar que eu sou o pai dos seus filhos. Miguel e Sofia merecem ter um pai livre, não um pai preso. Miguel e Sofia merecem ter um pai honesto. E se você tivesse pensado neles antes de cometer esses crimes, não estaríamos aqui. Gustavo bateu a mão na mesa, frustra. Você não entende. Eu fiz tudo por eles. A empresa, o dinheiro, tudo era para garantir o futuro das crianças. Você fez tudo por você, Gustavo. Pelo seu ego, pela sua ganância. Não tente reescrever a história agora. Ele ficou em silêncio por um momento, e quando falou novamente, sua voz estava diferente, mais calculista. Você sabe que Mariana está disposta a falar, né? Se ela fizer um acordo de delação primeiro, vai jogar toda a culpa em mim. Vai dizer que eu a manipulei, que ela não sabia de nada, e com um advogado bom, ela pode conseguir sair dessa quase ilesa. E o que isso tem a ver comigo? Se eu falar primeiro, posso contar a verdade. Posso mostrar que Mariana foi participante ativa em tudo, que a empresa dela foi criada especificamente para esse esquema. Posso garantir que ela enfrente as consequências também. Helena entendeu o que ele estava fazendo, tentando manipulá-la usando seu senso de justiça. Você quer que eu te ajude para que Mariana não escape? É isso? Estou oferecendo a verdade. E você sempre valorizou a verdade, não é? Helena se levantou. A verdade é que você e Mariana merecem estar exatamente onde estão. Se você quer fazer um acordo de delação, faça. Mas não com minha ajuda. Não vou comprometer minha integridade para facilitar seja lá o que for para você. Ela caminhou em direção à porta, mas a voz de Gustavo a deteve. Helena, espera, por favor. Ela se virou. Pela primeira vez, viu lágrimas nos olhos dele. Eu sinto muito, de verdade. Eu estraguei tudo. Estraguei nosso casamento, estraguei minha empresa, estraguei minha vida. Mas não deixa eu estragar a vida dos meus filhos também. Eles precisam de você. E talvez, se você mostrar para eles que a mãe deles é alguém que oferece segundas chances, eles aprendam a ser pessoas melhores do que eu fui. Helena sentiu o peito apertar. Ela queria acreditar que havia sinceridade ali, mas também sabia que Gustavo era mestre em dizer às pessoas exatamente o que elas queriam ouvir. Gustavo, eu não vou te dar uma segunda chance porque você não merece. Mas vou garantir que Miguel e Sofia saibam a verdade quando forem velhos o suficiente para entender.
Vou contar que o pai deles cometeu erros graves, mas que ainda assim era o pai deles. E vou deixar que eles decidam por si mesmos que tipo de relacionamento querem ter com você no futuro. Ela saiu sem olhar para trás. Na semana seguinte, Helena recebeu notícias de que Gustavo havia realmente fechado um acordo de delação premiada. Ele entregou documentos, gravações, nomes de outras pessoas envolvidas no esquema. Em troca, sua pena foi reduzida de 12 para 5 anos, com possibilidade de cumprir parte em regime semiaberto. Mariana, por outro lado, não teve a mesma sorte. Sem a colaboração dela e com as evidências apresentadas por Gustavo, ela foi condenada a 8 anos de prisão. O processo de guarda foi retomado 2 semanas depois. Dessa vez foi rápido e sem drama. Gustavo, através de seus advogados, aceitou todas as condições propostas por Helena. Guarda integral para a mãe, visitas supervisionadas quando ele estivesse em liberdade, pensão alimentícia generosa e renúncia a qualquer questionamento futuro sobre decisões relacionadas às crianças. Quando o juiz bateu o martelo aprovando o acordo, Helena sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Finalmente, depois de meses de batalha, ela tinha a certeza de que seus filhos estavam seguros. Mas sua jornada ainda não havia terminado. A Tavares Pharma precisava de direção. O CEO, interino Roberto Andrade, estava fazendo um excelente trabalho, mas a empresa precisava de estabilidade a longo prazo. Em uma reunião do conselho, 3 meses após a prisão de Gustavo, Roberto fez uma proposta surpreendente. Eu gostaria de sugerir que Helena assuma permanentemente como presidente do conselho de administração. Helena ficou boquiaberta. Roberto, eu mal entendo metade do que acontece nesta empresa. Eu não posso... Você entende exatamente o que precisa entender, interrompeu Roberto. Você entende de integridade, de transparência, de fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. E mais importante, você conquistou o respeito de todos aqui. Os funcionários confiam em você. Os investidores confiam em você. Você transformou uma empresa em crise em uma referência de recuperação ética. Outros membros do conselho concordaram. Um a um, manifestaram apoio à proposta. Helena olhou ao redor da mesa, vendo rostos que meses atrás eram completamente estranhos para ela e que agora eram colegas, parceiros. Se eu aceitar, disse ela lentamente, será com uma condição. Quero criar uma fundação ligada à empresa. Uma fundação que apoie pessoas que estão passando por situações de vulnerabilidade, especialmente mulheres que precisam reconstruir suas vidas após relacionamentos abusivos ou destrutivos. Roberto sorriu. Acho que todos aqui concordariam com isso. E concordaram. 6 meses depois, a Fundação Recomeço foi oficialmente lançada. Financiada com 5% dos lucros anuais da Tavares Pharma, a Fundação oferecia suporte jurídico, psicológico e financeiro para pessoas em situações difíceis. Helena queria que outras mulheres, outros homens, tivessem as ferramentas e o apoio que ela precisou buscar sozinha. No dia do lançamento oficial, durante um evento que reuniu imprensa, parceiros e beneficiários, Helena subiu ao palco para fazer seu discurso. Ela olhou para a plateia e viu rostos esperançosos, pessoas que acreditavam em recomeços. Há 1 ano, começou ela, a voz firme. Eu estava sentada em um tribunal ouvindo alguém que eu amei me chamar de incapaz, de negligente, de fraca. Naquele momento, eu poderia ter acreditado nisso. Poderia ter deixado aquelas palavras me definirem. Mas eu escolhi acreditar em outra coisa. Ela fez uma pausa, sentindo a emoção apertar a garganta. Eu escolhi acreditar que silêncio não é submissão, que observar não é fraqueza, que pessoas subestimadas são muitas vezes as mais perigosas, porque elas têm tudo a ganhar e nada a perder. E hoje estou aqui não para celebrar a queda de alguém, mas para celebrar o renascimento de muitos. O aplauso foi estrondoso. Depois do evento, Helena voltou para casa e encontrou Miguel e Sofia fazendo lição de casa na sala. Eles levantaram os olhos quando ela entrou. Mãe, como foi? Perguntou Miguel. Foi lindo, meu amor. Foi perfeito. Sofia correu para abraçá-la. A gente viu você na televisão. A vovó gravou.
Helena abraçou os dois, sentindo gratidão profunda por aqueles dois seres que eram a razão de tudo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, ela ficou na varanda de casa olhando as luzes da cidade. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Parabéns. Pela fundação. Você sempre foi mais forte do que eu merecia. G. Helena olhou a mensagem por um longo momento antes de deletá-la. Ela não precisava mais de validação dele. Não precisava mais de nada que viesse daquele passado. Ela tinha construído um futuro novo. Para ela, para seus filhos e para todos aqueles que viriam depois. E era só o começo. 2 anos haviam se passado desde aquele dia no tribunal. A Tavares Pharma estava mais forte do que nunca, com uma reputação reconstruída e uma cultura corporativa que servia de exemplo para outras empresas. A Fundação Recomeço já havia ajudado mais de 1000 famílias a reconstruírem suas vidas, oferecendo desde apoio jurídico até cursos de capacitação profissional. Helena acordava todas as manhãs com um propósito. Levava Miguel e Sofia para a escola, ia para o escritório, participava de reuniões, tomava decisões importantes e no fim do dia voltava para casa para jantar com as crianças. Era uma rotina equilibrada, algo que ela nunca tivera antes. Os gêmeos, agora com 9 anos, eram crianças felizes e bem ajustadas. Eles viam o pai uma vez por mês em visitas supervisionadas que aconteciam em um ambiente neutro. Gustavo cumpria sua pena em regime semiaberto, trabalhando durante o dia em um programa de ressocialização e retornando ao presídio à noite. Helena mantinha uma relação cordial, mas distante com ele, sempre priorizando o bem-estar das crianças. Em uma tarde de sexta-feira, Helena estava em seu escritório na Tavares Pharma, revisando relatórios financeiros quando sua assistente, Carla, bateu na porta. Desculpe interromper, doutora Helena, mas tem uma moça aqui que gostaria de falar com a senhora. Ela diz que foi ajudada pela Fundação Recomeço e queria agradecer pessoalmente. Helena sorriu. Ela sempre fazia questão de receber pessoalmente alguns dos beneficiários da fundação, mesmo com a agenda apertada. Claro, pode mandar entrar. Uma jovem de aproximadamente 25 anos entrou no escritório. Ela usava roupas simples, mas arrumadas, carregava uma pasta debaixo do braço e tinha nos olhos aquela determinação que Helena reconhecia bem. Boa tarde, doutora Helena. Meu nome é Renata Silva. A senhora não me conhece, mas eu queria muito ter a oportunidade de agradecê-la pessoalmente. Oi, Renata. Sente-se, por favor. Fique à vontade. Renata sentou-se na cadeira em frente à mesa, as mãos tremendo levemente de nervosismo. Há 1 ano e meio eu estava em uma situação muito difícil. Tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo, estava desempregada, sem lugar para morar e com uma filha pequena para criar sozinha. Eu não tinha formação profissional, não tinha referências, não tinha nada. Uma assistente social me falou da Fundação Recomeço. Helena escutava atentamente, como sempre fazia. A fundação me deu muito mais do que apoio financeiro, continuou Renata. Eles me ajudaram a conseguir uma liminar de proteção contra meu ex-companheiro, pagaram um curso técnico de enfermagem, me ajudaram a encontrar uma creche para minha filha e até me indicaram para uma vaga de emprego no Hospital São Lucas. Os olhos dela brilharam com lágrimas. Hoje eu tenho um emprego estável. Minha filha está segura e feliz, e eu tenho esperança no futuro. E tudo isso porque a senhora criou essa fundação. Porque a senhora acreditou que pessoas como eu mereciam uma segunda chance. Helena sentiu o peito apertar de emoção. Renata, a fundação apenas abriu portas. Quem atravessou elas foi você. Você lutou, você trabalhou duro, você não desistiu. O mérito é todo seu. Mas sem essas portas, eu não teria por onde passar. Renata abriu a pasta que carregava e tirou um envelope. Eu sei que a fundação recebe doações, então queria contribuir também. Não é muito, apenas R$ 200, mas é tudo o que consigo doar este mês. E vou continuar doando todo mês, porque quero que outras mulheres tenham a mesma chance que eu tive. Helena pegou o envelope com cuidado,
como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Obrigada, Renata, de coração. Isso significa mais para mim do que você imagina. Depois que Renata saiu, Helena ficou sozinha no escritório por alguns minutos, segurando aquele envelope. R$ 200. Para a fundação era uma gota no oceano, mas simbolicamente valia milhões. Era a prova de que o ciclo estava completo. Pessoas que foram ajudadas agora ajudavam outras. Ela pensou em sua própria jornada. 2 anos atrás, ela estava destruída, humilhada, lutando para manter a guarda dos próprios filhos. E agora, ela era presidente do conselho de uma empresa de sucesso, havia criado uma fundação que mudava vidas, e era mãe presente e atuante. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Roberto Andrade. Helena, você precisa vir para a sala de conferências. Temos uma situação. O tom dele era sério. Helena imediatamente se levantou e caminhou rapidamente pelo corredor até a sala de conferências. Quando entrou, encontrou Roberto, o diretor jurídico, a diretora financeira e 2 membros do conselho. O que aconteceu? Roberto respirou fundo. Recebemos uma proposta de aquisição. A Pharma Corp Internacional quer comprar a Tavares Pharma. Helena sentou-se lentamente. Por quanto? R$ 300 milhões. O silêncio na sala era absoluto. R$ 300 milhões. Era uma oferta extraordinária, muito acima do valor de mercado da empresa. Eles querem manter a operação no Brasil? Perguntou Helena. Sim, respondeu o diretor jurídico. E querem manter a maior parte da equipe, inclusive manifestaram interesse em que você continue como presidente do conselho. Helena processou a informação. E a Fundação Recomeço? Eles se comprometeram a manter o financiamento da fundação pelos próximos 5 anos, no mínimo. Era uma oferta tentadora, muito tentadora, mas Helena sabia que decisões importantes não podiam ser tomadas por impulso. Precisamos de tempo para analisar. Quero ver todos os detalhes da proposta, entender as intenções reais deles, garantir que nossos funcionários e nossos valores serão protegidos. Eles deram um prazo de 30 dias para a resposta. Então temos trabalho pela frente. Nas semanas seguintes, Helena mergulhou na análise da proposta. Ela conversou com consultores, advogados, especialistas do mercado. Conversou também com os funcionários da Tavares Pharma, querendo entender como eles se sentiam em relação à possível venda. A maioria estava otimista. A Pharma Corp era uma empresa sólida, com reputação excelente. A aquisição poderia trazer investimentos, novas tecnologias, expansão internacional. Mas Helena ainda hesitava. Havia algo simbólico em manter a Tavares Pharma independente. Era a prova de que era possível reconstruir algo que havia sido corrompido. Era a prova de que pessoas comuns, com integridade e determinação, podiam competir com gigantes do mercado. Em uma noite, ela conversou sobre isso com Dona Célia, que agora morava permanentemente com ela para ajudar com as crianças. Mãe, eu não sei o que fazer. Do ponto de vista financeiro, a venda faz todo sentido. Mas do ponto de vista emocional... Dona Célia colocou a xícara de chá sobre a mesa e olhou nos olhos da filha. Helena, você já provou tudo o que precisava provar. Você tirou essa empresa da lama, transformou ela em referência de ética, criou uma fundação que ajuda milhares de pessoas. Ninguém pode tirar isso de você. Venda a empresa ou não. Mas e se os novos donos mudarem tudo? E se eles acabarem com a fundação depois dos 5 anos? E se demitir as pessoas? E se, repetiu Dona Célia suavemente. Minha filha, você não pode controlar o futuro. Você só pode fazer a melhor escolha com as informações que tem agora. Helena sabia que sua mãe estava certa. No 28º dia do prazo, Helena convocou uma reunião extraordinária do conselho. Todos os acionistas estavam presentes, inclusive seu tio Renato, representando a Moreira Capital. Senhores, começou Helena, analisamos cuidadosamente a proposta da Pharma Corp. Conversamos com eles, fizemos a devida diligência, entendemos suas intenções, e acredito que esta é uma oportunidade que não devemos desperdiçar.
Houve murmúrios de aprovação ao redor da mesa. Porém, continuou ela levantando a mão, eu proponho que aceitemos a venda com algumas condições adicionais. Primeiro, quero uma cláusula contratual garantindo que a Fundação Recomeço será mantida por no mínimo 10 anos, não 5, com financiamento de 5% dos lucros anuais. Segundo, quero garantias por escrito de que não haverá demissões em massa nos primeiros 2 anos. Terceiro, quero que parte do valor da venda seja destinado a um fundo de pensão complementar para os funcionários mais antigos da empresa. Roberto sorriu. Acho que todos concordamos com essas condições. E concordaram. Por unanimidade. A venda foi concluída 2 meses depois. Helena recebeu sua parte proporcional às ações que controlava através da Moreira Capital, 42 milhões de reais. Era mais dinheiro do que ela jamais havia sonhado ter. Mas o dinheiro não era o mais importante. O importante era o que ela poderia fazer com ele. Ela criou um fundo de investimentos sociais, destinando metade do valor para expandir a Fundação Recomeço para outros estados. Investiu outra parte em educação, criando bolsas de estudo para jovens de baixa renda. E guardou o restante para garantir o futuro de Miguel e Sofia. Em uma tarde ensolarada, de novembro, Helena estava na inauguração da 2ª sede da Fundação Recomeço, desta vez em Belo Horizonte. Enquanto cortava a fita simbólica, cercada de jornalistas, parceiros e beneficiários, ela olhou para o céu e sorriu. Ela havia começado essa jornada como uma mulher silenciosa, observando seu mundo desmoronar. E terminava como alguém que usou esse silêncio não como fraqueza, mas como estratégia. Ela aprendeu, documentou, planejou e executou com precisão cirúrgica. Gustavo a subestimara porque ela era quieta. Mariana a desprezara porque ela parecia submissa. O sistema jurídico quase a esmagou porque ela não tinha o poder financeiro deles. Mas Helena provara que a pessoa mais perigosa em uma sala não é sempre a que grita mais alto. Às vezes, é aquela que senta em silêncio, anotando cada erro, cada mentira, cada passo em falso, construindo pacientemente sua libertação. E quando a libertação finalmente chegou, ela não foi apenas para Helena, foi para Renata, para os 1000 beneficiários da Fundação, para Miguel e Sofia e para todas as pessoas que ainda viriam. Helena não era mais a sombra de ninguém. Ela era o sol que iluminava um caminho novo, e esse caminho estava apenas começando. Naquela noite, em casa, ela tocou os filhos na cama e leu para eles uma história sobre coragem e recomeços. Miguel e Sofia adormeceram abraçados, seguros e amados. Helena beijou a testa de cada um e sussurrou: Vocês nunca precisarão lutar como eu lutei, mas se um dia precisarem, saibam que a força está dentro de vocês. Sempre esteve. Ela saiu do quarto, apagou a luz e fechou a porta suavemente. Lá fora, o mundo continuava girando, mas ali, naquela casa, havia paz, havia justiça, havia amor. E isso, mais do que qualquer vitória no tribunal ou sucesso empresarial, era o que realmente importava. Fim da história. Se a jornada de Helena tocou seu coração, saiba que temos muitas outras histórias emocionantes que exploram a força do ser humano diante das adversidades. Histórias de superação, de pessoas comuns que encontraram coragem extraordinária quando mais precisaram. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários. Qual foi o momento que mais te emocionou na história de Helena? Sua opinião é muito importante para nós. E lembre-se, assim como Helena, você também é mais forte do que imagina. Até a próxima história.